Paz do Senhor, irmão. Eu sou o presbítero Edivaldo. Eu congrego aqui na ADSM São Mateus, junto ao lado do nosso pastor Deró, pastor Ana Suzy. Eu venho nesta noite trazer uma palavra do Senhor que se encontra em Lucas 24, versículo 13 até o 35. A palavra de Deus diz assim: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu, peregrino em Jerusalém, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia de que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: Honestos e tardos de coração, para credes tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregando os 11, os que estavam com ele, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui fala de dois discípulos que no domingo, após a morte do Senhor na cruz, estavam reunidos com os outros discípulos com medo. Depois de passarem uma semana com Jesus, partindo de domingo, para a gente não tomar muito tempo, foi uma semana corrida para os discípulos e para Jesus. Jesus, desde domingo, eles acompanharam toda a trajetória que Jesus, logo domingo pela manhã, pegou um jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém. E o povo ovacionava Jesus. O povo glorificava a Deus e louvava a Deus porque reconhecia que Jesus era o remidor de Israel. Seria aquele que ia salvar o povo, ia libertar o povo dos romanos. Então foi um domingo que todos estavam felizes e contentes com o que estava acontecendo, com a vitória que o povo iria conquistar. E nesse domingo eles estavam junto de Jesus
Jesus, depois de tudo isso, Jesus foi à sinagoga, foi ensinar no templo a palavra do Senhor. Os discípulos acompanharam a festa e acompanharam Jesus no templo. Então foi um dia de glorificação, de exaltação ao Senhor e um dia de ensinamento. Jesus depois retirou. Depois, na terça-feira, Jesus voltou à cidade e Jesus voltou ao templo para ensinar. Os discípulos estavam junto com ele e acompanharam os ensinamentos do Senhor, acompanharam a cura, os milagres, as maravilhas que o Senhor fazia. Então eles tinham testemunho todos os dias e eles tinham ensinamento da palavra do Senhor. Nós, como servos de Deus, temos a casa do Senhor, temos a palavra de Deus, temos os nossos pastores, os profetas, aqueles que são usados por Deus para nos orientar, para nos lembrar da palavra do Senhor. Esses discípulos não eram diferentes. Eles andavam com Jesus. Na quarta-feira, Jesus voltou mais uma vez a ensinar o povo. Jesus voltou à sinagoga e ensinou o povo mais um dia. E foi mais um dia de culto, um dia de culto de ensinamento, um culto de louvor. E todos estavam reunidos e acompanhando o testemunho do Senhor. Todos alegres e todos esperando as bênçãos do Senhor. E na quinta-feira, Jesus mais uma vez voltou, ensinou, e Jesus se preparou para a ceia. Na quinta-feira, Jesus estava se preparando com seus discípulos, que ele iria participar da última ceia. Nesses dias da semana, Jesus parou um dia para explicar aos discípulos que ele seria entregue e seria crucificado. Então, Jesus estava ensinando os discípulos e orientando eles e dizendo para eles o que aconteceria com eles. Então, os discípulos, acompanhando Jesus, voltaram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus se retirava para orar todos os dias. E esses discípulos acompanharam toda essa trajetória do Senhor, e na quinta-feira, quando Jesus que os homens foram arrebatar a Jesus para o prender, como se fosse um ladrão, esses discípulos estavam também junto. E eles viram o que fizeram com Jesus. E nesse momento se apoderou deles o medo. E depois desse momento, os discípulos foram até um lugar que eles costumavam se reunir e se trancaram lá. O medo chegou, o pânico bateu esses discípulos. Então, nesse momento, tudo aquilo que eles passaram, que eles viram Jesus fazer, que Jesus ensinou, parece que apagou da mente deles. Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós servimos a Deus, vimos a Deus fazer milagres, curar, libertar dentro da igreja, e ficamos contentes, felizes, mas quando bate uma tristeza, uma angústia no nosso coração, às vezes algo que nós esperamos e não acontece, ficamos tristes e nos fechamos, deixamos de estar na igreja, deixamos de buscar o Senhor. E esses discípulos, aconteceu a mesma coisa. Eles se prenderam e ficaram lá na sexta, no sábado e o domingo. Mas a Bíblia diz que eles se levantaram e, além de ficar trancados com medo, eles foram para um lugar diferente. Eles mudaram o caminho. E a Bíblia diz que eles foram para Emaús. E muitas vezes é assim, a gente paramos de seguir a Jesus e acabamos seguindo um caminho diferente. Mas Jesus, conhecendo o nosso coração e conhecendo esses discípulos, ele foi ao encontro desses discípulos. Eles estavam no caminho e Jesus chegou ao lado deles e perguntou o que estava acontecendo. E perguntou por que eles estavam tristes. E eles começaram a contar o que aconteceu com o mestre. E eles contaram só a parte ruim. Eles não falaram da parte boa, dos milagres de Jesus. Eles disseram que Jesus era aquele que eles esperavam que remisse a Israel. Então, na verdade, aquela esperança que eles tinham já não era mais. E eles andavam no caminho e Jesus ali começou a abrir as escrituras para esses homens, para esses dois discípulos. E começou a lembrar da palavra do Senhor. Então, nesta noite, o Espírito Santo vem fazer você lembrar das promessas, daquilo que Jesus já falou com você. Toda aquela promessa que Jesus fez para você, toda aquela promessa que ardia o seu coração, e você andava com fé, andava firme nos passos do Senhor, aguardando a promessa. Jesus vem relembrar no seu coração, o Espírito Santo vai tocar, vai fazer você lembrar de tudo aquilo que Jesus te falou um dia, e vai te trazer a esperança de volta.
Jesus foi no caminho e falando com esses discípulos, o acompanhou até o caminho que ele estava. Jesus está andando com você. Jesus está ao seu lado. Às vezes você está com os olhos fechados, não está vendo que Jesus está usando os seus profetas, está usando a sua palavra para falar com você nesta noite. Mas Jesus, ele está do seu lado e ele está falando com você e te lembrando. Então, esses discípulos estavam indo e Jesus falando, explicando para eles. E mesmo eles contaram para Jesus que as mulheres foram e viram que Jesus ressuscitou, não estava mais lá. Isso parece que entrou no ouvido deles e saiu. Eles não deram atenção para isso. Eles mudaram o caminho e foram para o outro lado. E Jesus, caminhando com eles, explicando a palavra, Jesus fez que ia passar direto. Eles chegaram ao lugar que eles iam e Jesus fez como que fosse embora. Mas a palavra estava tão boa. Jesus, quando ele chega para falar com a gente, a palavra dele é tão boa. Ela nos acalma, nos conforta. E eles sentiram essa calma, esse conforto do Senhor e pediram para que Jesus ficasse. Quando Jesus está conosco, nós sentimos essa alegria e não queremos que ele vá embora. Não queremos que ele pare de falar conosco. E foi assim com esses homens. Então eles convidaram Jesus. E quando convidamos Jesus, ele para. Ele fica conosco. Jesus, ele entra na nossa casa. Jesus, ele ceia conosco. Jesus foi e entrou e eles foram e deixaram que Jesus partisse o pão. Que Jesus fosse o anfitrião daquela casa. Então Jesus foi, partiu o pão e deu graça, como sempre fazia nos dias que ele estava com os discípulos. A Bíblia fala que aí abriu os olhos deles. Irmãos, precisamos chamar a Jesus para nossos lares. Precisamos chamar a Jesus para ficar conosco. E aí, Jesus, quando ele está conosco, ele cuida da gente. Aquilo que Jesus fez, aqueles sinais que Jesus fazia, aquela alegria que nós tínhamos na casa, ela retorna. E eles viram a Jesus e se alegraram quando eles viram o partir do pão. E aí Jesus foi e sumiu. A Bíblia fala que nesse momento eles conversaram entre si e falaram: não ardia o seu coração quando ele abria para nós as Escrituras no caminho? Então, quando Jesus fala conosco, nosso coração arde, não podemos deixar o nosso coração endurecido. Temos que dar ouvido à voz do nosso coração, aquilo que o Espírito Santo fala conosco. E a Bíblia fala que eles se levantaram e voltaram. Então aqui eu vejo 3 pontos que levaram esses homens a despertar e voltar e reconhecer a Jesus na vida deles. Primeira coisa, eles chamaram a Jesus para estar com eles. Então, irmão, nesta noite, chame Jesus para entrar na sua casa. Eu não sei o que você está passando nesta noite, eu não sei o que está deixando você triste, o que amargura o seu coração, mas Jesus, ele está com você no caminho. Ele está indo com você onde você está indo. Você pode estar num lugar que não é o lugar que ele queria, mas ele está com você. Ele está falando com você nesta noite e ele quer te levar a retornar o caminho dele. E Jesus, quando está na casa desses homens, eles sentem o desejo de voltar. Então, eles convidaram Jesus para entrar. E segunda coisa, eles deixaram Jesus ser o anfitrião da casa. Eles deixaram Jesus tomar conta. Então, irmão, temos que deixar Jesus tomar conta da nossa casa. Temos que deixar Jesus tomar conta das nossas dores. Às vezes tem coisas que não conseguimos fazer, e nós queremos fazer com nossas mãos, mas não podemos, então temos que entregar a Jesus. Então, entrega a Jesus a sua tristeza, a sua ansiedade, o seu temor, que Jesus vai cuidar de tudo e ele vai trazer a paz ao seu coração. E terceira coisa, eles se levantaram e retornaram. Então, irmão, nesta noite, levante de onde você está. Não importa onde você está, mas levante-se, tome uma atitude, retorne ao caminho, volte aonde Jesus te deixou. Jesus, ele vai cuidar de você e as promessas dele que ele fez, elas vão se cumprir na sua vida. Apenas creia no Senhor, ouça a palavra do Senhor e volte ao caminho que Jesus vai te abençoar. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Deus os abençoe.
Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Glória a Deus. Louvado seja Deus, louvo a Deus nesta noite. Quero agradecer aqui ao meu pastor Deiró, a pastora Ana Suzy, ao meu líder aqui da TV ADSM, pela oportunidade de trazer a palavra do Senhor nesta noite. E eu quero também convidar a você para estar aqui conosco, louvando a Deus na nossa sede, na ADSM aqui. No domingo, os cultos de domingo começam às 17h45 e na quarta-feira às 19h30. Vem estar conosco aqui nessa noite. E também quero convidar você para que você se inscreva no canal da TV ADSM. Está aí os links da TV ADSM, você se inscreve, clica lá no sininho lá e compartilha a palavra do Senhor nesta noite, que nós temos muito conteúdo da ADSM que você vai estar acompanhando todos os dias aí e o nome do Senhor vai ser glorificado. E nesta noite eu quero também orar por você, que está nesta noite ouvindo essa palavra. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, eu oro nesta noite, glorificando e exaltando o seu nome por essa oportunidade, Pai. Peço também nesta noite pelos teus filhos que tenham ouvido essa palavra, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor direcione os teus filhos, Senhor amado, que o Senhor visite o coração dos teus filhos, confortando, Senhor, trazendo paz, tirando toda angústia, Senhor, toda tristeza do coração dos teus filhos, Pai, e que eles possam, Senhor, se levantar, Senhor amado, com as tuas mãos fortes, que eles possam prosseguir nos teus caminhos, Senhor, e voltar à tua casa, fazendo a tua obra, Senhor, e o nome do Senhor sendo glorificado na vida de cada um. Pai, assim eu oro te louvando e agradecendo no nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e que reina para todo sempre. Deus abençoe os irmãos e tenha uma boa noite.